É sempre bem ruim quando um ator ele sai de uma série no meio dela. Isso, às vezes, até estraga a série. Muitas vezes a história precisa ser mudada, sabe? Ou rola, de repente, alguma queda de qualidade considerável. E é pior ainda, né? Quando esses atores acabam saindo depois de alguma briga, sabe? Alguma coisa ridícula, algum desentendimento, né? E pela porta dos fundos ali da produção. Isso não é tão raro, tá? De acontecer. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar alguns desses casos. Ei, nerd, beleza? Eu sou o Breno e acho que todo mundo aqui já passou por alguma situação, né, de estar acompanhando uma série aí e de repente um dos melhores atores, o que você mais gosta, o cara que realmente fez o personagem mais legal, acaba saindo sem muita explicação, né? Você percebe até que tiveram que tapar buracos no roteiro e, enfim, a história não tem que seguir fria, né? Como se nada tivesse acontecido. Só que nos bastidores, né, as tretas acontecem, não tem jeito. E na hora que o sangue ele realmente ferve, ninguém pensa no roteiro, na história, e bom, muito menos nos fãs, que vão realmente ficar órfãos aí de mais um personagem. Bom, isso aí foi mais ou menos o que rolou, né? Bom, cada um por um motivo, é claro, com essa galera aqui. Se liga. Daniel Day-Kim, Hawaii Five-0. O Daniel Day-Kim, galera, ele é um ator muito experiente, né, que já fez várias séries, como Lost, 24 Horas, enfim, algumas outras aí. Ele chegou em Hawaii Five-0, né, com a mesma missão que ele nunca escondeu em momento nenhum da carreira, né, que é realmente aumentar a visibilidade asiática na mídia americana. O problema é que depois de algumas temporadas, ele e a Grace Park descobriram que estavam ganhando muito menos do que colegas de papéis similares. E mais uma vez o Daniel abraçou a causa, né, saindo da série sem olhar pra trás e reclamando sobre o assunto sempre que possível. David Yost, Power Rangers. Se você é um pouco mais velho, você com certeza vai se lembrar do caso do David Yost. Ele interpretava o Billy Krantz, né, que é o Ranger Azul, lá na primeira temporada de Power Rangers e parte também da segunda, quando ele abandonou a série. E pra falar a verdade, o motivo ele é bem triste. O David Yost, ele é homossexual e ele relatou que passou o tempo todo sofrendo abusos e zombaria, né? Isso na melhor das hipóteses, por parte da equipe, elenco, enfim, todo mundo. Tem um produtor que jura que isso tudo é mentira, né? E que ele saiu por questões de realmente contrato financeiro e também porque não ia com a cara da equipe. Aí é uma palavra contra outra, né? Mas se o David tiver certo, foi uma coisa terrível que aconteceu com ele. Charlie Sheen, 2 Homens e Meio. Tudo, obviamente, tá indo bem, né, em 2 Homens e Meio. Uma comédia de sucesso, né, quando as gravações da 8ª temporada foram completamente interrompidas. O Charlie Sheen, galera, que já era um cara meio que problemático, né, desde sempre, tinha simplesmente despirocado completamente. Pra você ter uma ideia, ele foi parar na reabilitação e tiveram que parar com tudo, né? Só que durante esse tempo, o cara ele foi num programa de rádio e falou muito mal da produção, da direção, do roteiro, enfim, de tudo. Aí, realmente não tem como defender ele, né? Ele foi mandado embora e a série ia ser cancelada, mas acabaram colocando o Ashton Kutcher no lugar do Charlie Sheen, né? Com um outro personagem, é claro. O mais divertido é que isso faz tempo, né? Mas o Charlie Sheen e o Chuck Lorre, que é o grande responsável pela série, eles continuam meio que se odiando até hoje. Harley Sawyer, The Flash. Ralph Dibny, né, que é o Homem Elástico, já não era, assim, exatamente o personagem mais querido do The Flash, né, da CW. A situação só ficou pior quando encontraram aí nas redes sociais do ator do Harley Sawyer um monte de mensagens com piadinhas racistas, né, homofóbicas, misóginas e, enfim, muita coisa ruim. Não pegou nada bem pro cara e ele foi acabado chutado da série lá de forma épica, tá? E olha que o personagem dele tava começando a ganhar destaque mais ou menos ali na época em que tudo isso aí estourou. E se liga nisso, ele não foi apenas mandado embora da série, tá? Ou da CW. É como se o personagem dele tivesse simplesmente sido obliterado. Como se nunca tivesse aparecido na série inteira. Isso sim realmente foi bem assustador pela forma que fizeram. Ruby Rose, Batwoman. E vamos continuar aqui no chamado Arrowverse da CW. Outro caso também complicado foi o da Ruby Rose, né? Que na primeira protagonista de Batwoman. Ela ficou uma temporada só e depois rolou aí o que parecia ser uma separação amigável, mas não era. A Ruby Rose, ela revelou, né, que as condições de trabalho no set de filmagem não eram adequadas, né? Ela se machucou feio e outras pessoas também se machucaram, né? As equipes não eram profissionais e tudo mais. É claro que a Warner, o estúdio responsável, né, sempre negou tudo isso, né? Mas pelo jeito, galera, era verdade. Tanto que depois que a Rose saiu, a partir da segunda temporada, colocaram aí a Javicia Leslie, né? Foram forçados aí a mudar a protagonista e, bom, praticamente a série, né? Que já não era um sucesso absoluto dentro do próprio Arrowverse. Acabou sofrendo mais ainda depois de toda essa história que até hoje é realmente muito mal contada. Gina Carano, The Mandalorian. A Cara Dune, galera, era uma das melhores personagens de The Mandalorian, mas ela foi simplesmente desaparecida da série aí depois que a atriz Gina Carano fez uns comentários complicados no Twitter. Ela é uma conservadora, apoiadora do Trump lá nos Estados Unidos e disse que ela se sentia como uma judia na época do Holocausto,
sendo perseguida. É claro que pegou mal demais com a comunidade judaica e a Disney também preferiu tirar ela da série. Arrumaram um lugar bem longe pra onde a personagem foi e, enfim, ninguém sabe dela. O mais doido disso tudo, galera, é que além de The Mandalorian, a Cara Dune também ia estrelar sua própria série solo, né? Ou seja, agora nada feito, né? Enfim, falou demais, se ferrou. Henry Cavill, The Witcher. Todo mundo curtia demais a versão do Henry Cavill, né? De Geralt de Rivia. É o protagonista de The Witcher. E foi uma surpresa enorme quando ele anunciou que não ia mais interpretar o bruxão, né? A partir da 4ª temporada. Todo mundo ficou em completo choque. Isso foi recente, né? Um pouco antes do James Gunn assumir o comando lá no universo estendido da DC. E então, ao que tudo indica, o Henry Cavill ele largou o Geralt pra meio que se dedicar ao retorno como Superman. Que também não vai rolar, né? Ele ficou sem os dois. Fora o climão também com a Netflix. E pro lugar dele, obviamente, a gente já tem um nome, né? Que vai ser o Liam Hemsworth, que é um bom ator, mas que já deixa todo mundo aí em dúvida sobre a continuidade da série, como que vai ficar, né? Trocar um protagonista tão marcante assim, geralmente não é um bom sinal. Mas me diz aí vocês lembram de mais algum caso desse tipo, onde de repente um ator saiu da série de um jeito não muito legal? Né? Qual que você acha que foi o mais impactante? Diz aqui nos comentários. E obviamente, se você curtiu, já deixa o like, me ajuda pra caraca. Deixa aquele joinha, vai, clica aí no botãozão, clica. E aproveita, já clica nessa bola aqui. Essa bola, eu nunca acerto onde fica a bola. Mas clica nela que você vai se inscrever no canal e vai me ajudar pra caraca. É uma inscrição, te deu um vídeo legal, você se inscreve no canal. Aí, até rimou. Aliás, te vejo lá. Um beijo e fui.